Vamos abrir em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Vou orar aqui. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Papai, mais um dia nós estamos na Tua presença, Deus. Nós queremos Te louvar, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, eu peço neste momento, Pai, não venha eu falar, meu Deus, mas que o Senhor fale aqui conosco, Pai. Move a Tua palavra no nosso coração. E eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, livra-nos do ladrão da palavra, Pai. Jesus, é a Tua palavra que transforma a nossa vida. Senhor, é a Tua palavra, a divina revelação, Pai, que transforma a nossa vida. Eu peço a Ti, Senhor, nos livra do ladrão da palavra, que nós possamos absorver, Deus, cada palavra que vai ser ministrada aqui, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos abrir em Jeremias, eu vou abrir aqui no meu também. Jeremias, Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Espera aí, está quase aqui, está em Jeremias. No versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Irmãos, às vezes quero falar da provisão de Deus, existem situações que nós gostaríamos de ter mais tempo para fazer aquilo. Nós queríamos ter mais tempo, mas não existe nada mais tranquilo do que a gente deitar, descansar, dormir e acordar pela manhã e receber a misericórdia de Deus sobre a nossa vida nova. Receber uma nova misericórdia. Às vezes você queria ter mais tempo para trabalhar, para fazer mais alguma coisa. Já pensou se o dia fosse mais longo e a noite mais curta? Irmãos, Deus é fiel diante de cada situação. O que eu preciso entender? O que nós precisamos entender? Que a misericórdia dele vai se renovar a cada manhã. A bênção de Deus vem cada manhã. Ele fala assim, ó, no versículo 22. Põe lá, filho, por favor. 22. Ó, a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O que eu preciso entender? Que a fidelidade de Deus é grande. Às vezes você vai fazer alguma coisa e nós estamos cansados, não temos um raciocínio pleno. Aí, às vezes, eu posso até ir dormir e por algum motivo ou outro eu não descansei o corpo físico. Mas você sabe que aquele dia amanheceu e a misericórdia de Deus é nova na nossa vida. A bênção de Deus é nova na nossa vida. Situações, descansou o corpo, o raciocínio é outro, mas não é só porque eu descansei o corpo, é porque eu recebi a misericórdia de Deus e a fidelidade dele que é grande. Renovam-se plenamente a cada manhã. Completou a noite todinha, de manhã tem misericórdia nova para a nossa vida. Aí a gente se depara com situações que você fala assim, Deus, como é que pode? Amanheceu e eu tenho uma nova esperança diante das situações. Por quê? Porque a nossa confiança está em Deus. E quando a nossa confiança está em Deus, eu vivo isso aqui, da misericórdia nova. Mas surgiu situações que eu não sei como resolve, você não sabe como resolve.
mas a misericórdia de Deus vem sobre a nossa vida. Você quer ver uma coisa? Gênesis, capítulo 22. Gênesis 22, versículo 5. Aí. No versículo 5 diz assim: Então, isso daqui é quando Deus pede para Abraão o Isaac. E no versículo 5 diz assim: Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Olha só. Depois de ter andado 3 dias, de manhã ele vê o lugar. Ainda está longe ainda, né? A montanha lá, a Moriá lá. E ele vê de longe. E aí ele fala assim para os empregados. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês, irmãos. Olha só, quando a misericórdia se renova, a gente enxerga as coisas de outra forma, porque a misericórdia de Deus se renovou. Não é que eu tenho um cheque em branco pela manhã, não, é porque a misericórdia, a bondade dele vai recair sobre nós. Ele já sabia o que ele ia enfrentar. Mas em todo o tempo, não é que ele estava apenas, além de declarar a vitória, ele estava declarando a confiança dele no Senhor. Ele estava declarando a confiança que ele tinha no Senhor. Por quê? Porque ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Então, aonde que eu vou me apoiar? Na misericórdia de Deus que renova a cada manhã. Aconteceu o dia, foi desafiador, aconteceu um monte de coisa. Ou o dia não foi desafiador, aconteceu um monte de bênção. A misericórdia dele vai renovar na nossa vida no outro dia. Eu vou viver algo novo. Aí ele enxerga aqui algo diferente. Então, disse aos servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Depois de... vou ler aqui nesse aqui. Abraão ordenou aos seus servos: Permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá. Adoraremos e voltaremos a vós. Não era só uma força de expressão. Uma força de expressão naquela situação. A Sunamita estava vivendo ali algo na vida do filho dela, mas ela estava declarando a vitória naquilo. E confiando em Deus. Não é só declarar a palavra, mas confiar na bondade e na misericórdia de Deus. Por quê? Ele continua aqui. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminharam juntos. Isaque, versículo 7. Isaque chamou por seu pai. Abraão chamou por seu pai Abraão. Meu pai, ao que replicou prontamente Abraão: Sim, meu filho. Então Isaque indagou: Eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8. Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram e caminharam ambos juntos. Irmãos,
A gente não sabe qual que é a situação, mas Deus proverá. Eu não preciso, Deus proverá. A gente vai ver mais uma história aqui da provisão de Deus, mas Deus proverá. Se é um caminho, Ele vai prover o caminho. Se é uma bênção financeira, Ele vai prover a bênção financeira. Mas vai ter provisão de Deus, vai ter a manifestação de Deus. A misericórdia dele se renovou pela manhã. Nós estamos aqui. Enquanto nós estamos no desafio e na luta, nós declaramos, mas mesmo assim nós não sabemos o que vai acontecer. Quando o Sadraque, Mesaque e Abidnego falou para o rei: "Ô rei, eu não vou te responder sobre esse negócio não. E se Deus quiser nos livrar da sua mão e da fornalha, Ele vai livrar. Mas a gente vai continuar aqui na nossa posição, confiando em Deus." Eles não estavam falando, eles não sabiam o que ia acontecer. A não ser que Deus tivesse dado uma revelação, mas eles confiavam na provisão de Deus. Então, o que nós precisamos entender? A provisão de Deus vem em nome de Jesus. Eu estou ali, não sei como é que vou resolver isso. Como é que vou resolver aquilo? Eis aqui o fogo. Olha o Isaac. Isaac rompeu o silêncio, estava tudo quieto. Eles estavam andando junto e estava tudo em silêncio. E disse a Abraão, seu pai: "Meu pai." Abraão respondeu-lhe: "Eis-me aqui, meu filho." Isaac perguntou: "Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?" Por isso que Isaac dá continuação direta à linhagem de Abraão, né? Deus falou lá para ele lá. Mas nessa parte aqui, Abraão respondeu: "Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho." E os dois seguiram juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Para imolar, né? Para imolar seu filho. Continua. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: "Abraão, Abraão." Ao que prontamente lhe respondeu: "Abraão." Ele respondeu a Abraão: "Eis-me aqui." Versículo 12. "Não estenda a tua mão contra o rapaz." Ordenou o anjo: "Não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus. Portanto, não me negaste o teu amado filho, o teu único filho." Olha só. Até aqui, ele ia, se o anjo não se manifestasse ali, ele ia tomar atitude. O que nós imaginamos? Que de alguma forma ele já tinha uma experiência com Deus, da provisão, do cuidado de Deus, e ele sabia que alguma coisa ia acontecer. Ou Deus ia ressuscitar o Isaac, alguma coisa ia acontecer. Mas o que eu preciso entender? Deus proverá. Deus vai prover. Eu não posso largar da mão de Deus porque o vento é mais forte, ou porque a prova está mais difícil, o desafio é grande. Não posso largar da mão de Deus. Você não pode largar da mão de Deus. Aí no versículo 13. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Yahvé, Jeová Jiré, Yahvé Jiré, ou o Senhor proverá. Por isso, até nos dias de hoje, até nossos dias se diz: no monte do Senhor proverá. Sabe o que eu preciso entender?
que quando eu estou no monte de Deus, tem provisão para mim e para você. Quando eu estou no particular com Deus, tem provisão para mim e para você. Nós precisamos entender. Mas o desafio aqui era grande. E eu não sei se nós tenhamos a capacidade de passar por algo que esse homem passou. Mas naquilo que nós estamos passando, nós não podemos largar a mão da mão de Deus. Ah, mas ficou mais desafiador. Ficou. E agora? Tinha uma coisa para resolver, agora tem duas. Não vou largar da mão de Deus. Por quê? No monte do Senhor tem provisão. No monte do Senhor se proverá ao final. Ó, no monte do Senhor, fica aí nesse versículo, tá? No monte do Senhor se proverá. Deus não chamou ele para fazer o sacrifício na casa dele, no quintal dele, que ele podia fazer no outro dia. Ele andou 3 dias, imagine 3 dias, angustiante, com a prova em cima do lombo dele. Ele sabia que ele esperou, portanto, aquele filho, o filho da promessa, e estava vivendo aquilo. Mas sabe o que eu preciso entender? A misericórdia dele é nova pela manhã. Está falando de misericórdia. Aquilo que nós íamos receber, aí entra a misericórdia de Deus e aplaca aquilo. A misericórdia é nova a cada manhã. Eu vou soltar da mão de Deus? Não vou. O diabo quer que eu solte. A nossa própria carne quer que a gente solte das mãos de Deus. Mas o que eu vou fazer? No monte do Senhor tem provisão, se proverá. Ele não falou, ó, fica aqui, que eu vou ali com o moço, eu vou adorar e já eu volto. Aí o negócio estreitou mais ainda. O que aconteceu? Primeiro, quem anda junto perguntou para provar ele. Falou assim, ó, perguntou não, né? Ele declara, né? Ó, fica aqui, quem anda junto, fica aqui, que eu vou ali com o moço adorar e já volto. Aí, de novo, o Isaac. O que o Isaac representa? Quem tem intimidade. Ô filho, é o seguinte. Deus vai prover para si um cordeiro. Deus proverá. Deus vai prover na sua vida em nome de Jesus. Às vezes nós paramos assim e ficamos pensando, Jesus, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu tenho uma solução nesta questão? Aí ele fala assim, filho, continua, que no monte tem provisão, na presença de Deus tem provisão, no monte do Senhor se proverá. Mas Jesus, o negócio é maior que eu. Não tem problema, filho, eu sou maior que o negócio. Eu sou maior que a situação, eu sou maior que o gigante, eu sou maior que essa situação toda aí. No monte de Deus se proverá, vai ter provisão. A misericórdia dele é nova a cada manhã. Mas ele estava a ponto de fazer tudo isso? Estava. Mas Deus muda o tempo, ele é um... Eu ouvi um testemunho de uma irmã que viveu um livramento, que o livramento foi tão grande que ela viu o anjo desembanhando a espada e se manifestando ali em frações de segundo. Eu vou andar com Deus em todo momento. Não dá pra gente... Não tem como. Para onde é que a gente vai? Eu vou viver a provisão. Você vai viver a provisão em nome de Jesus. Não tem solução? Tem. A solução está em Deus. O domínio está em Deus. O diabo está na mão de Deus. Pronto, acabou. Não está lá quietinho lá o Jó? Ô Jó, você não está vendo lá meu servo? Estou vendo. Então, arranca tudo que ele tem para ver se ele vai te negar. Meu irmão, em nome de Jesus, esse homem aqui, o que ele viu na parte de Deus? Ele viu ele sendo velho, a mulher dele sendo velha, gerando um filho. Ele viu a manifestação de Deus. Você já viu a manifestação de Deus?
quando a gente não imaginava. Nós vimos a manifestação de Deus quando a gente imaginou que não tinha mais jeito. Nós vamos ver a provisão de Deus no monte de Deus em nome de Jesus. Como é que eu vou fazer? Não sei como é que vai chegar o milagre, como que vai ser a manifestação do anjo, mas o que eu vou entender? O que nós vamos entender? Que Deus vai prover, Deus proverá. É coisa grande? Ele vai prover. É coisa pequena? Ele vai prover em nome de Jesus. Tem a nossa carne que quer burlar os nossos pensamentos, tem o diabo, tem as situações contrárias, mas o que eu vou fazer? Continuar crendo na provisão de Deus. Aí nós queremos, muitas vezes, falar da provisão de Deus. Como é que a gente vai falar da provisão de Deus? Vivendo o milagre no dia do desafio. É assim que acontece. Aí continua aqui, versículo 15. Olha só o que deu aí esse negócio todo. Ó. O anjo do Senhor bradou a segunda vez do céu, chamando Abraão, e declarou: juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, porquanto me ofereceste este gesto, não me negando o teu filho amado, o teu único filho, versículo 17, esteja convicto de que eu te cumularei de bênçãos e te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar. A tua descendência conquistará a cidade de todos os que se levantarem contra ti. Meu irmão, a bênção foi além, porque ele suportou o dia do desafio. O que eu e você precisamos? Na nossa comunhão, na nossa capacidade, suportar o dia do desafio e viver a provisão de Deus. Deus tem provisão. Ah, mas eu não sei como é que vai acontecer. Não tente saber também. Não dá para saber como é que forma o osso dentro da barriga da que está grávida. Não dá para saber. Eu vou viver o milagre, você vai viver o milagre em nome de Jesus. Ah, mas é desafiador? Irmão, é claro que não existe nada que não é desafiador. Se ele falou que eu vou lutar com o diabo, que a luta não é contra a carne, contra o sangue, Deus falou, não foi Paulo, através do Paulo? Nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra principado e potestade. Então eu estou lutando com o diabo. Então eu preciso entender que quem nos guarda, quem nos provê, é Deus. Deus proverá nessa situação em nome de Jesus. Olha só, Mateus 6,34. Olha só. Por que eu quero todo dia de manhã que as coisas aconteçam? Portanto, não vos preocupei. Olha só. Mateus 6, versículo 34. Olha só. Portanto, não vos preocupei com o dia de amanhã, pois amanhã é 33, né, filho? 33, põe um antes aí, isso. Olha só. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que nós precisamos fazer? Buscar o reino, que as outras coisas vão ser acrescentadas. O versículo 34. Portanto, não vos preocupei com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal de cada dia traz em si mesmo. Por que ele fala para mim não se preocupar com o dia de amanhã? Porque basta cada mal que o dia traz. Porque quando chegar pela manhã, tem misericórdia nova. Por isso que ele me mandou se preocupar com o reino.
E ele falou para mim não se preocupar com amanhã, porque amanhã eu estou antecipando o que vai acontecer. Mas pela manhã tem misericórdia nova para mim e para você. Pela manhã tem provisão nova para mim e para você, em nome de Jesus. Nós vamos viver a provisão de Deus. Deus proverá. É coisa grande? Ele vai prover. É coisa pequena? Ele vai prover em nome de Jesus. Mas o que eu não posso fazer? O que ele falou? Busca o reino. Essas coisas vão chegar de maneira natural. De maneira automática vai chegar porque vai chegar. Porque Deus é fiel. Ele coloca lá Lamentações de novo, por favor, o 23. Lamentações 3, 22. Vai lá. Ó, a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias, não, Deus é misericordioso. Então o que eu vou fazer? Eu vou me concentrar em buscar o reino e não trazer a preocupação de amanhã, quanto mais depois da manhã, quanto mais do ano que vem, de depois, não. Por quê? Porque pela manhã tem misericórdia nova. Ele não quer que eu me preocupe, porque pela manhã vai ter misericórdia nova para mim e para a sua vida, para nos suprir, para nos abençoar. E amanhã eu vou recalcular o que eu vou fazer, eu vou recalcular o que nós vamos fazer. Nós precisamos agir com sabedoria e entender que nós não vamos fazer, por exemplo, amanhã que se vire. E pegar, ir lá e comprar. Não, amanhã que... Não, ninguém vai fazer isso. Né? Mas o que eu preciso entender é que nós não contávamos com essa situação. Nós não contávamos com aquela situação. Nós contamos com a provisão de Deus. Nós contamos com a manifestação de Deus. A situação chegou, aí nós começamos a nos preocupar. A situação chegou e nós começamos a falar, puxa vida, mas como é que isso vai se resolver? Aí você fala assim, aí tem um certo silêncio da parte de Deus, tem um certo, Deus fica em silêncio, e aí a gente não sabe como é que resolve aquilo, e aí a gente continua andando. Porque você sabe que Deus é bom, a gente sabe que tem livramento, que tem misericórdia, mas aí a gente que está vivendo aquilo. Aí ele fala assim, filho, fique em paz, Deus proverá, eu vou prover isso aí, fique em paz. Aí ele começa a manifestar as provisões dele na nossa vida. Aí você fala assim, e agora? Olha só, Mateus 2, versículo 1. Olha só, abre lá, por favor, Mateus 2. Versículo 1. 2, 1. É isso mesmo? É. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, viemos para o adorar. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os príncipes, sacerdotes, escribas, povo, e perguntou-lhe, onde o Cristo deveria nascer? Eles responderam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta, você, Belém de Judá, de modo nenhum ia menor entre as principais de Judá, porque de você sairá um guia que apacentará meu povo Israel. Com isto, aí presta atenção. Aí nessa parte, o que acontece? O Herodes já fica ali com as preocupações dele, um rei e tal, e está na palavra. Irmãos, no versículo 7, olha só. Versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou-os exatamente acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Mandou-os a Belém e disse, ide
e perguntai diligentemente pelo menino. E quando achardes, comunicai para que também eu vá e o adore. Irmão, às vezes, olha só, vamos imaginar a situação como ela exatamente é. Jesus nasceu, tá lá em Belém, tá? Duas, como se a gente visse a história em 2 quadros. Jesus nasceu, tá lá em Belém. José tá pensando como é que vai fazer as coisas. A Maria acabou de ganhar, tá ali naquela situação toda, não sabe como fazer. Aí Deus do outro lado já está trabalhando no nosso favor. Como é que Deus está trabalhando no nosso favor? Não, os reis magos vai lá, vai adorar lá. Irmão, enquanto a gente está vivendo uma situação aqui, José está lá, na estribaria, Jesus nasce na manjedoura, não tinha nem quarto, e aquela situação toda, e ele vivendo aquele desafio. Enquanto eu estou vivendo a situação aqui, a provisão de Deus está vindo ali. Aleluia. Ele está lá vivendo aquela situação e não sabe como é que faz, e está lá naquela coisa toda. Irmãos, versículo 7, 8. E mandou-os a Belém de si de perguntar diligentemente, quando achares, comunicai, para que eu também vá e o adore. Versículo 9. Após terem ouvido o rei, seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre um lugar onde estava o menino. Segura aí. Irmãos, Deus vai nos guiar em nome de Jesus. A provisão, Deus proverá, vai chegar. Deus sabe o meu endereço, Ele sabe o seu endereço, Ele não precisa do CEP, Ele não precisa do endereço do e-mail, do Pix, do que for. Ele vai chegar na nossa vida e vai nos abençoar. O que nós precisamos entender? Dependa do Espírito Santo. Abre aí na citação aí. Atos 2,17. Atos 2,17. Nos últimos dias, acompanha aqui no telão, já está aqui. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Versículo 18. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Irmãos, em nome de Jesus, tem chegado um tempo que nós estamos vivendo essa manifestação de Deus. A gente não sabe como é que as coisas acontecem. Volta lá pro Mateus, onde a gente estava, no 9, tá? A gente não sabe como as coisas estão acontecendo, mas o que eu preciso entender? A manifestação sobrenatural de Deus vem sobre a nossa vida. A estrela guiou eles aqui, não foi? Continua agora, só para concluir aqui o raciocínio. E vendo eles a estrela, alegaram-se com grande júbilo intenso. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe ofertaram presentes, ouro, incenso e mirra. Irmão, Deus proverá, a provisão chegou. Deus proverá, fique em paz em nome de Jesus. O que nós precisamos entender? José estava esperando, Maria estava esperando, mas o que ele fala em Provérbio 3,5? O que ele fala? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Vai mostrar um caminho melhor. O que ele estava esperando? Volta para lá, filho. O que ele estava esperando? Volta Mateus 2, versículo 12. O que ele estava esperando? Não estava esperando nada. Volta no 11. O que ele estava esperando? Não sabia o que ia acontecer.
Não sabia, mas confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribe no teu próprio entendimento. O que eu preciso entender? A minha carne luta contra o meu espírito e ela vai tentar burlar, vai tentar atrapalhar os planos de Deus na nossa vida. O que nós precisamos entender? Receber a direção do Espírito, ser cheio dele. Por quê? Vossos jovens terão visões. Vossos velhos terão sonhos, profetizarão. Nós vamos viver a manifestação sobrenatural de Deus. Aleluia. Olha só, no versículo 12, continua aqui. Deus proverá? Deus vai prover o caminho. Deus vai prover o livramento. O que ele está falando para mim e para você aqui? Ó? Sendo por divina revelação avisados em sonhos. Vossos velhos sonharão, vossos jovens profetizarão, avisados em sonho, para que não voltasse para junto de Herodes. Retornaram para a sua terra por outro caminho. Deus, não, segura lá. O que vai acontecer? Deus vai nos dar direção. Deus vai prover o caminho. Deus vai prover o livramento. Não foi aqui? Deus não está provendo o livramento? E sendo por divina revelação, avisados em sonho para que não voltasse para junto de Herodes. Retornaram para a sua terra por outro caminho. Irmãos, olha só no versículo 13. Olha o raciocínio. O que Deus falou assim, ó. Deus deu um sonho para eles lá, para os reis magos, para não voltar para junto de Herodes. O que o Herodes falou? O que o Herodes falou? Ó, vocês vão lá e quando vocês souberem onde que Jesus está, vocês me falam, tá bom? Não, tá bom, senhor Herodes, tudo bem. Aí, adoraram, deram suprimento lá, a provisão chegou, era suprimento que José e Maria precisava para dar continuidade. Como é que eles iam fazer? O dinheiro deve que estava acabando. Aí chegou ouro, incenso e mirra para eles fazer as coisas. Para ir para onde Deus... Irmão, Deus sempre vai suprir a nossa vida. Deus proverá em nome de Jesus. Amém. Às vezes você não sabe, mas Ele vem e fala assim, filho, eu vou prover isso aí, fique em paz. Você está meio agoniado? Tô, Jesus. Não sei como é que vai acontecer. O Senhor é fiel, né? Eu sei que o Senhor é fiel. Mas eu não sei, Jesus. Estou aqui. Pode viver esses ossos? Senhor, o Senhor que sabe. Eu não sei não. O Senhor que sabe. Então profetiza. Irmão, você vai viver a provisão de Deus. Deus vai prover essa situação. Vou falar de novo. Deus vai prover essa situação em nome de Jesus. Confia nele de todo o teu coração. Não te estribe, não se apoie no seu entendimento. Por quê? Porque o meu entendimento vai dizer uma coisa. Porque o meu entendimento está trabalhando com cálculo, com aquilo que está na minha mão, com aquilo que pode acontecer. E aí a minha cabeça vai fazer... Vai tentar dar um nó. Não. Eu vou viver a provisão de Deus. Vou viver a provisão de Deus como? Um livramento, um suprimento de Deus. Olha aqui. Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para matar. Irmão, os reis magos, presta atenção. Olha como é que Deus vai costurando certinho a nossa vida. Rei magos, volta para perto de Herodes. Negativo, volta não. Vai para cá. José, vai para lá. Irmão, Deus vai nos dar as coordenadas, mas nós vamos viver a provisão de Deus. Deus proverá. No monte de Deus tem provisão. No monte de Deus se proverá.
Ele está falando que vai prover na minha e na sua vida, vai prover em nome de Jesus. Eu vou continuar crendo na provisão de Deus, porque novas são as suas misericórdias a cada manhã, Ele tem misericórdia nova. O que ele falou? O Herodes sabia, os reis magos sabiam a real intenção de Herodes? Não, porque senão Deus não ia avisar ele. Volta lá, por favor, no versículo 12. Ó, o que eu preciso prestar atenção? Na divina revelação. Deus vai te dar a revelação da provisão dele diante dessa situação em nome de Jesus. Olha só, e sendo por divina revelação, o que faz eu caminhar? É a revelação da palavra, a divina revelação de Deus. Se Deus não avisasse eles, certamente eles teriam voltado para lá. Por que houve a necessidade de uma intervenção, de uma manifestação sobrenatural de Deus? Por isso que eu preciso entender que ele falou que vai derramar do Espírito dele sobre nós, e nós vamos profetizar, nós vamos ter sonhos. Às vezes, eles não sabiam da intenção do Herodes. Às vezes a gente está em situação que o diabo pega o Judas, e você não sabe que o diabo pegou o Judas, mas o diabo pegou o Judas. Eu estou falando eu e você, porque eu tenho a plena certeza que Jesus sabia, porque ele falou, aquele que pegar comigo aqui no bocado aqui é o que vai me trair. Falando eu e você. Irmão, no meio do caminho o diabo pegou o Judas. Mas aí Deus vem com a divina revelação e põe no seu coração. Aí você encosta perto do Herodes. Você encosta perto... Pode ficar. Aí você encosta perto do Herodes. Meu Deus do céu, o Herodes quer adorar. Mas eu estou aqui com uma sensação ruim com esse Herodes. Mas Senhor, divina revelação, divina revelação. Senhor, mas o que está acontecendo? O Herodes acabou de falar que quer ir adorar. Mas parece que tem um diabo que pegou o Herodes. Irmão, ou o diabo já veio no Herodes, ou o diabo pegou o Herodes no meio do caminho. Como é que aconteceu? Eu não vou saber te falar. Mas o que eu preciso falar é que o Espírito Santo vai falar, e sendo por divina revelação avisados em sonho, Deus vai nos avisar por divina revelação. Se Ele vai te dar um sonho, se Ele vai falar pela palavra, se Ele vai fazer eu e você sonhar com a palavra, se Ele vai colocar um negócio lá. Irmão, sabe como é que é? É uma coisa assim, você está perto do Herodes, o Herodes virou um diabo. Você não sabia que o Herodes ia virar um diabo. Ele virou. Aí você encosta perto dele, aí não mistura. Água e vinho, água e óleo não vai misturar. Aí você fala assim, Senhor, será que isso é coisa da minha cabeça? Jesus, de novo, papai. De novo essa sensação com Herodes. Aí você vai orar. Aí vem a divina, Senhor, traz para a luz o que está em oculto. Traz para a luz o que eu não estou enxergando. Senhor, será que eu estou vendo mesmo o Satanás no Herodes e não estou enxergando? Traz para a luz, Jesus. Eu estou aqui no mundo físico, Pai, não estou enxergando o Satanás nessa situação. Mas aí você vê aquela situação, aquele clima ruim, aquela situação que você não sabe como é que se resolve, mas aquela situação te consumindo. Você fala, não, eu vou orar. Começa a orar. Aí vem a divina revelação. Aí veio a divina revelação, aquilo se manifestou fisicamente. Aí qual a atitude? Versículo 13. Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu em José e lhe disse, levanta-te, toma o menino
e sua mãe, e foge para o Egito, permanece lá, até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para matar. Aí se manifesta o diabo. Irmãos, aí a coisa vem para a luz. O que eu preciso entender? É provisão financeira? Deus vai mandar a provisão financeira, Deus proverá. É provisão de caminho? Ele vai mandar o caminho que eu vou escolher. É provisão de livramento? Ele vai mandar a provisão de livramento. É provisão de tomar decisão? Ele vai dar provisão. Jesus, Senhor, aí você ora, aí você vê que o Herodes está endiabrado. Como é que eu faço? Aí Deus, Jesus, Pai, eu estou aqui nesse mundo, Senhor. Então, se tem um diabo lá no Herodes, faz ele manifestar. Aí o diabo manifesta. Irmão, aí quando o diabo manifesta, eu falo assim, Jesus, se o diabo manifesta, se ele traz para a luz, Jesus, aquilo que está em oculto, porque eu estou aqui no meu coração, está ardendo, está queimando, só que está ardendo, está queimando com uma situação ruim, eu não sei como é que isso acontece. Aí o Espírito Santo vai aquela sensação, aí a gente vai lá no monte de Deus, que é onde que é o monte de Deus? É no quarto, é no banheiro da empresa, é em qualquer lugar, mas é buscando a Deus. O que acontece? Aí Deus traz para a luz. Senhor, se tem uma coisa ruim aí, traz para a luz. Senhor, se eu tenho que tomar uma decisão, então o Senhor vai suprir aí essa necessidade. Aí Deus mostra, ó, vou suprir assim, meu filho. Vou colocar no seu caminho aqui, você toma a sua decisão aqui, não volta para perto, não vai para lá, ó. E apareceu a José em sonho, e lhe disse, levanta, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, permanece lá, até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para matar. Irmão, Deus proverá. É financeiro? José precisava se locomover de um lado para o outro. Deus proverá. É livramento? Herodes queria matar. Se os reis magos não tivessem sido avisado por divina revelação, eles iam voltar para lá. Ó, José está em tal lugar, está em tal rua, em tal lugar. Não, voltou para cá, irmão. O que eu preciso entender? A nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, mas contra principados e potestades. Mas o que nós precisamos entender? Há situações que o inimigo precisa de situações físicas para usar, para tentar matar, tirar do caminho. Mas o que Deus fala? Ó, vai para o Egito e fica lá. Aí depois a gente já leu isso aí, né? O que nós precisamos entender? Deus vai prover. Fique em paz. Põe lá o Provérbios para a gente finalizar. Provérbio 3:5. Olha só. Confia em Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te apoie no teu próprio entendimento. Vai ter provisão de Deus. Amém. Agora me fala, depois de 3 dias andando, vê o lugar de longe, chega lá no monte. Vamos se dizer, se é um monte, será que lá tinha, que nem o monte que a gente ia aqui, que era cheio de árvore, ou estava limpo? Vamos supor, vamos ilustrar aqui. Vamos supor que era um monte que estava cheio de árvore. Ele está passando com Isaac e tem um cordeiro travado pelas pontas. Deus vai prover. Aleluia. É caminho, ele vai prover. Mas o que eu preciso fazer? Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. Versículo 6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O que ele vai fazer? Eu reconheço que é Deus que está fazendo, que é a bondade dele, que é a misericórdia dele nova. Ele vai mostrar caminho melhor ainda, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar nossa confiança em Deus, que tem provisão em nome de Jesus. Amém? Amém?